Olá, meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês aí do outro lado. Hoje é quarta-feira, dia 1º de abril do ano de 2020. E nesse primeiro dia do mês, nós estamos aqui mais uma vez para louvar e bendizer o nome do Senhor, exaltar aquele que é digno. Hoje dizem por aí que é o dia da mentira, mas nós cultuamos ao Senhor da verdade. E nesse dia maravilhoso que Deus nos deu, nós vamos continuar o nosso estudo no texto de Apocalipse. E hoje nós vamos começar o segundo bloco, o bloco número 2, que consta das cartas às igrejas. Especificamente nesse dia nós vamos tratar sobre a primeira carta, que vai do capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Mas antes da gente começar, eu queria que você orasse comigo. Aí onde você está, baixe sua cabeça, feche seus olhos, coloque seu coração em Deus e vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado porque eu sei, Senhor, que foi o Senhor que nos deu mais um dia e mais um mês, Senhor, e nós te somos gratos, Pai, por isso. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem nos sustentado nesses dias difíceis, dias em que estamos longe das pessoas que amamos, Senhor, e que estamos com medo, Senhor, muitas vezes, e receosos, seja do momento que nós estamos vivendo, seja do momento que virá. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor acalme cada coração que nessa noite ora comigo. Quero te pedir pelos teus filhos, pelas tuas filhas, por aqueles que se encontram angustiados, preocupados com o futuro, com o porvir, com aquilo que a gente nem consegue controlar. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, seja como bálsamo no coração dos teus filhos, tuas filhas, e que o Senhor nos lembre, Senhor, como hoje nós vamos estudar, como é importante se voltar ao primeiro amor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, que o Senhor fale conosco neste momento de culto. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Como é bom poder falar com o Senhor, como é bom poder expressar aquilo que está dentro do nosso coração. Deus é aquele que nos guarda, meus irmãos. E a oração é um momento que nos aproxima do Senhor. E agora, antes da gente estudar o texto de hoje, que encontra-se em Apocalipse capítulo 1, do verso 1 ao verso 7, antes nós vamos louvar o Senhor. Nós vamos louvar o Senhor com uma canção muito conhecida. E essa canção tem por título Grande é o Senhor. Uma canção de Steve McEwen, interpretada por Ademar de Campos. Uma canção que conhecemos muito, cantamos na nossa igreja. E muitas vezes, apressadamente, ao cantar, não meditamos na letra. Eu te convido a ouvir essa canção, entoar esse louvor, mas pensar um pouco na letra que nos diz que grande é o Senhor. Ele é grande, Ele é muito digno de ser louvado. E esse Deus que é grande está aí com você nos momentos de aflição, mas também nos momentos de alegria. Vamos louvar o Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória.
nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia! Grande é o Senhor. Queremos o teu nome engrandecer sempre. Coisa boa é louvar o Senhor. Nesse momento nós vamos começar o nosso estudo. Diferente do que eu tinha falado, capítulo 1, hoje nós vamos estudar o capítulo 2, o segundo capítulo do texto de Apocalipse, do verso 1 ao verso 7. E nós vamos começar a estudar o segundo bloco do texto de Apocalipse. Nós estudamos o primeiro capítulo, que é a introdução do texto e a preparação do ambiente para que a carta se apresente, o texto se apresente. E agora nós vamos falar sobre os destinatários desse texto. E os destinatários desse texto são todos aqueles que, como as igrejas da Ásia Menor, têm seus dilemas e seus problemas. Esse texto é um espelho, meus irmãos. Um espelho que mostra para nós que, apesar de estarmos em Cristo Jesus, nós também precisamos observar a nossa vida e seguir até o final. O texto que nós vamos ler hoje encontra-se
em Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao 7. Eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia, aí onde você está. Abra sua Bíblia e leia comigo o texto de Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao 7, que diz assim: Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Esse texto, meus irmãos, abre o segundo bloco do texto de Apocalipse. E esse segundo bloco, ele vai até o capítulo 3, o final do capítulo 3. Esse bloco consta de algumas cartas para as igrejas da Ásia Menor, que eram igrejas conhecidas de João. É interessante que esse texto ele tem um tom mais do que uma carta, mas como uma mensagem de amor. Uma mensagem de amor daquele que conhece os destinatários dessas cartas específicas. Aquele que sabe do amor que esses irmãos têm por Cristo Jesus, a ponto de entregar suas vidas em prol daquilo que creem. Mas ao mesmo tempo essa carta identifica aquilo que muitas vezes falta a esses que também amam o Senhor. E aqui especificamente na carta à igreja de Éfeso, o verso 4 é o verso que acaba norteando toda essa mensagem. E o verso 4 é: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. É preciso conhecer um pouquinho do contexto dessa carta, principalmente porque a igreja de Éfeso era uma igreja muito amada. A gente conhece algumas passagens em Atos, capítulo 18, 19, em que relatam quando essa comunidade foi fundada. Essa comunidade foi fundada ali e teve no apóstolo Paulo alguém que incentivou muito aqueles irmãos. 2 irmãos cuidavam dessa comunidade. 2 irmãos pastoreavam, 2 pessoas pastoreavam essa comunidade. E eram Priscila e a irmã Áquila. Essas 2 pessoas que pastoreavam essa comunidade, cuidavam dessa comunidade com muito amor, principalmente porque a cidade de Éfeso era uma cidade muito grande, uma cidade cosmopolita. Uma cidade que alguns pensam ter mais ou menos 600 mil habitantes, e no meio dessa cidade ela era não apenas uma cidade rica no sentido material, mas também no sentido cultural e religioso. Era na cidade de Éfeso que existia o grande templo da deusa Diana, chamada de deusa Diana dos Efésios, ou Artemis, também conhecida como Diana dos Efésios. Irmãos, e naquela cidade, quando os cristãos chegam, eles causam um certo alvoroço, porque as pessoas começam a abandonar velhos hábitos religiosos e começam, através dessa nova crença em Cristo Jesus, daqueles que, apesar de não ver, creem, elas começam a abandonar
as suas práticas, não dando mais lucros àqueles que trabalhavam com a venda de artigos religiosos. O texto de Atos, capítulo 19, fala que isso foi um grande problema. Um problema que deu o que falar ali a partir de Atos, capítulo 19, fazendo até mesmo com que Paulo sofresse as consequências desse desejo daquelas pessoas por manter as suas práticas. A igreja de Éfeso era uma igreja que naquela região assumiu uma certa liderança. Inclusive, o texto começa dizendo que, no verso 1, essa carta é escrita e endereçada de Jesus para a igreja, mas é especificamente ao anjo da igreja de Éfeso, ou seja, aqueles que cuidam daquela igreja. E isso é aquele que tem em suas mãos as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais. Aqui o texto de Apocalipse nos brinda com a linguagem metafórica, expressando as 7 estrelas que outrora no capítulo 20 já tinham sido explicados, que eram exatamente os anjos das igrejas, ou seja, os responsáveis da igreja. E mais do que isso, aquela carta era escrita por aquele que tinha todas as igrejas, ou seja, todos os castiçais em sua mão. Aquela carta vinha de Jesus. E aquela carta, meus irmãos, expressava através dessas palavras, ela expressava que Jesus não apenas tinha o domínio sobre a igreja, mas ele estava na igreja. A presença do Senhor era realidade constante. Por isso que muitas vezes essas cartas apresentam aquilo que nós chamamos de, dentro do seu conteúdo, dos prós e dos contras de cada comunidade. Exatamente porque a presença do Senhor Jesus está no meio da igreja, ele pode dizer que apesar da paciência e do trabalho que a igreja de Éfeso tinha feito no nome, ela tinha abandonado o primeiro amor. É interessante que aqui eu entendo essa palavra não como uma acusação daquele que aponta e diz: você abandonou. Mas talvez com uma pergunta: por que você abandonou o primeiro amor? Eu tenho isso contra você. Você abandonou o primeiro amor. Eu entendo isso porque o verso 5 em seguida ele diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Irmãos, esse primeiro amor não implica necessariamente num afastamento religioso da comunidade de Éfeso. Não. Mas sim do esfriamento, de uma paixão inicial, de uma convicção inicial que os moviam e faziam muitas vezes enfrentar tudo e todos por amor do nome de Jesus. Esse convite que Jesus dá à igreja, esse chamado que o Senhor faz, é um chamado que muitas vezes lembra a todos aqueles irmãos e a todos nós, que muitas vezes é possível se cansar na caminhada. Se cansar na caminhada talvez porque a caminhada se tornou difícil, talvez porque o fardo tenha se tornado pesado, mas aqui o Senhor dá uma orientação para a igreja de Éfeso dizendo: lembra-te de onde você caiu e se arrependa. Meus irmãos, essa é uma palavra para nós. Uma palavra que nos desafia a permanecermos em amor, apesar das lutas e dificuldades. E mesmo que a vida venha nos derrubar, é preciso se lembrar de onde caímos e nos levantar. O Senhor é aquele que nos chama para um compromisso, para um caminhar de vida com Ele. Eu não sei se o primeiro amor esfriou no seu coração, mas de uma coisa eu sei: Ele é poderoso para te ajudar a se levantar mais uma vez. Lembre-se de onde você caiu, levante-se. Levante-se, porque para a igreja de Éfeso era algo importante a ser feito. O texto diz: lembra de onde você caiu, porque eu virei em breve.
Meus irmãos, muitas pessoas se afastam do amor de Deus. Muitos se esquecem desse amor, mas acabam deixando passar a percepção de que um dia Ele virá. E se você não se encontrar com o Senhor pela sua segunda vinda, certamente você se encontrará com Ele através da morte. Esse período de pandemia foi um período em que o medo assolou muitos corações. É interessante como as pessoas têm medo de um vírus que desconhecem e muitas vezes não temem o trilhar dos caminhos longe do Senhor. Meu amigo, essa palavra é para você. Talvez você já tenha vivido o primeiro amor com o Senhor. Talvez você tenha caído. Mas hoje é dia de se levantar. Hoje é dia de restaurar a sua caminhada com o Senhor. Lembra-te de onde caíste. Lembra-se. O texto de Apocalipse capítulo 2 continua alertando a igreja de Éfeso, meus irmãos. E aqui no verso 6 é lembrado aos irmãos que apesar de eles terem esquecido o primeiro amor, eles não compactuavam com as obras dos nicolaítas. Não se sabe muito bem quem eram esses nicolaítas. A verdade é que alguns acham que os nicolaítas são discípulos de um diácono chamado Nicolau, que havia se convertido ao judaísmo e havia absorvido algumas práticas gnósticas. Se sabe, no entanto, que os nicolaítas, eles acabavam meio que relativizando a posição dos cristãos em relação a algumas práticas na cidade de Éfeso. E essa relativização não era boa, porque chegava a um ponto em que as pessoas se questionavam sobre se realmente Jesus havia vindo em carne. Porque nessa percepção gnóstica, Deus não poderia ir até a cruz. Isso era um perigo, meus irmãos, porque aqueles irmãos, a todo momento, estavam colocando suas vidas em risco. O texto continua no verso 6, dizendo: Tens, porém, isso, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Os nicolaítas, não se sabe muito bem a origem deles, mas o que dizem a respeito, alguns comentaristas, é que eles são oriundos provavelmente de um diácono que havia se convertido ao judaísmo chamado Nicolau. E esse diácono, ele aliava algumas percepções judaicas a ideias gnósticas. E ao fazer isso, relativizava a ideia de que Jesus havia estado em carne sendo Deus. Porque para eles Deus não poderia chegar até a cruz e provar a morte. É como se Jesus deixasse de ser Deus ali na cruz. O que para o cristianismo é uma percepção errônea, porque Jesus foi Deus e continua sendo Deus. Ele é o que era e o que há de vir, como diz o próprio texto de Apocalipse. Aqui, no entanto, era importante enfatizar isso porque aqueles irmãos iam até a morte. E na morte, eles precisavam entender e manter a esperança e a confiança de que Jesus estaria com eles até na morte. Isso renovava aqueles irmãos. O texto de Apocalipse capítulo 2, verso 7, finaliza essa primeira carta a Éfeso dizendo: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Meus irmãos, todos nós que temos ouvido essas palavras, somos alvo da intenção do Espírito Santo a nos falar através da revelação de Apocalipse. Aqui nos é lembrado que é preciso ficar firme no primeiro amor.
É preciso manter o entusiasmo da caminhada. É preciso, apesar de sofrer por amor do Senhor, manter firme a paciência naquele que nos sustenta. É preciso ter ouvidos para que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações. E a promessa no final que nos é dada, e foi dada também àqueles irmãos, é que ao que vencer, a morte não mais o tocará, porque ser-lhe-á dado da árvore da vida. Essa promessa certamente confortou os corações dos irmãos de Éfeso, mas essa promessa também deve confortar o meu e o seu coração. Que o Senhor aplique a sua palavra nas nossas vidas. Que o seu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la. E que cada um de nós não deixe o primeiro amor esfriar nos seus corações. E a você que pensa que caiu do primeiro amor e que tem essa convicção no seu coração. Hoje a palavra é: lembra de onde você caiu, se arrependa. Que Deus nos sustente, que Deus nos dê graça, nos fortaleça. Meu desejo é que você tenha um restante de semana pleno de presença de Deus, porque como a gente diz aqui na igreja, é só disso que a gente precisa. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.